Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma conexão especial com a linda e bela cidade de Blumenau. Meu convidado é dessa cidade maravilhosa, Diego Nazato, está aqui ao meu lado. Apenas 30 anos de uma vida muito bem vivida e com uma experiência que ele vai compartilhar a partir de agora com você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Diego, pela segunda vez, presença marcante aqui no estúdio, seja bem-vindo. Muito feliz de estar aqui com você, Alan. Na verdade, para mim, me sinto muito à vontade. É a segunda vez que participo de uma entrevista e, como eu te falei, me sinto em casa, muitas vezes tão à vontade que cometo até sincericídio, falando coisas que não precisariam ser ditas em público, mas como a gente fica à vontade, é isso que a gente acaba trazendo. Mas sabe que a gente precisa de pessoas sinceras, ainda mais no universo que a gente hoje frequenta aí em algumas comunidades. Então a sinceridade é importante. Parceiro, vamos te apresentar, porque nós estamos num ano atípico, é um ano bissexto e é um ano eleitoral também. E o Diego, ele é vereador na cidade de Blumenau. A gente vai falar de política daqui a pouquinho, bem pouco, aliás, mas eu quero te apresentar, cara. Nós estamos aí com um público ampliado, mais de 20 mil pessoas. E quem é você? Quem é o Diego Nazato? Poxa, 30 anos muito bem vividos, como você descreveu, acho que me descreve de uma maneira boa. Sou formado em administração de empresas pela FURB e a minha pós-graduação em gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Ao longo desses poucos 30 anos vividos, eu já tive boas experiências de vida porque considero um privilégio chegar à posição de vereador com menos de 30 anos de idade e conheci muitas pessoas fantásticas me envolvendo com causas sociais e aquilo que eu milito e acredito que é a liberdade. Na verdade, esse ano completarei 9 anos filiado ao Partido Novo. Já? Isso surpreende muitas pessoas que me conhecem, porque esses 9 anos de filiação não representam a quantidade de tempo que eu estive publicamente relacionado ao Partido Novo. Isso significa que durante muito tempo, Alan, eu fui filiado, militante das ideias de liberdade promovidas pelo Partido Novo de maneira discreta. E hoje mesmo, eu costumo dizer que quando encontro pessoas que me conhecem já há bastante tempo, elas ficam surpresas e perguntam: como é que você foi parar na política? Isso a gente vai debater e conhecer um pouquinho mais pra frente. Segura aí que a gente tá só no começo do nosso papo. Ô Diego, tu é casado, cara? Muito bem casado, com a Tamara, jornalista e apresentadora. Tenho uma trajetória no setor da comunicação em Blumenau, a minha esposa amada, e também sou pai da Rebeca. Então, a Rebeca tem 7 meses. Sim, era um grande sonho meu que a família crescesse, consegui convencer a Tamara de que estava na hora, e se Deus permitir, a gente vai ter muitos mais filhos ainda, porque eu acredito que família grande é bênção do Senhor. Cara. E olha só, Alan, eu passei a minha infância inteira no Badenfurt, um bairro um pouco mais retirado de Blumenau. Quando casei, por oportunidades da vida, me direcionei a um apartamento, que era um espaço menor, mais fácil de começar a vida. E agora estou vivendo uma experiência nova, com uma casa, com área verde, bonita, lá no bairro Texto Salto, que fica tudo na mesma região. Então, estou fazendo o dever de casa para quem quer ter uma família grande. O quintal grande já tem. Tu tem plantação lá? Ter? Eu não estou cultivando porque eu vou deixar isso com os profissionais, né? Entendi. Mas como a gente tem uma área verde que faz fundos com o Rio do Texto, eu já comecei uma empreitada junto com meu pai, inclusive, para recuperar aquela área degradada. A gente comprou já umas 50 exemplares de mudas nativas aqui da nossa Mata Atlântica. A gente começou a empreender esse plantio lá. Eu acho que vou colocar mais umas 100 mudas e eu quero fazer aquele ali o meu paraíso tropical, onde eu vou me sentir bem à vontade. Tem árvores nativas que dão frutos, que dão flores, todas as experiências da nossa maravilhosa Mata Atlântica, e eu sou um grande amante e defensor da natureza. Você falou do seu pai, o seu Alcir. O que você aprendeu com seu pai? Meu pai, na verdade, ele segue me ensinando. Ele é uma pessoa que não teve tanta oportunidade quanto eu. Ele nasceu no interior de Santa Catarina. A minha família é do Alto Vale, eu sou blumenauense, mas os meus pais nasceram, meu pai no interior de Rio do Oeste e minha mãe em Taió. E jovens, eles vieram aqui para nossa cidade e eu aprendi que dá para a gente conseguir
viver bem, com dignidade, a partir do seu trabalho, do seu mérito, cumprindo com as suas obrigações e com a sua palavra. Então, esse é o grande ensino que eu levo dos meus pais e sigo aprendendo com eles até hoje, porque mais do que você ter muitas posses ou você ter fama, é você ter princípios. Então, eu, inclusive, falo com muita propriedade que boa parte do meu êxito político, Alan, veio pela confiança que a minha família transmite na comunidade que eu estou inserida. A gente tem um comércio no bairro, um restaurante de comida caseira, familiar, há 20 anos, e ao longo desse período todo, graças a Deus, a gente conseguiu transmitir uma imagem positiva, e isso fez com que as pessoas depositassem a sua confiança e o seu voto em mim também. Qual é a tua principal lembrança da infância ao lado da tua mãe? Olha só, eu acho que a minha mãe, ela não tem absolutamente nenhuma maldade no coração dela. Então ela sempre foi uma mãe super protetora, carinhosa, é aquela pessoa que vinha dar um afago depois que a gente levava um puxão de orelha do pai, que meu pai sempre foi alguém de disciplinar muito, e o carinho dela segue sendo o maior legado. E eu lembro também que na minha tenra infância eu era agarrado nela assim, ó, e tinha mania de ficar passando o dedinho aqui na unha dela, e até hoje eu lembro com carinho dessa parte que eu fazia com ela. É filho único? Eu tenho uma irmã mais velha, a Fernanda, que tem 10 anos a mais do que eu, e eu tenho também uma irmã mais nova, 4 anos mais jovem, que é a Juliana. E essa família toda tá em Blumenau ou tem gente fora, cara? A minha família imediata toda reside em Blumenau hoje. Eu tenho alguns parentes também em Blumenau, algumas tias, tenho familiares em outras regiões do estado, e como eu tenho também um certo entusiasmo e gosto de pesquisar sobre a história da família, genealogia, eu mapeei diversos antepassados, esse é um hobby que eu tenho, eu costumo dizer que eu tenho primos distantes em todas as regiões de Santa Catarina e do mundo, porque eu gosto de fazer isso também nas horas vagas. Sensacional. O pessoal está conversando com o Diego Nasato, ele é morador da cidade de Blumenau e hoje ele está aqui no estúdio contando essa história incrível de vida, de superação e de evolução. Você já percebeu que ele é formado em... Eu sou graduado em administração de empresas. E também em finanças. Exatamente. E aí agora vai uma pergunta nesse sentido aí. Agora a gente vai falar para você que é jovem. Como é que se faz uma gestão financeira adequada num país onde a gente sabe que a população não tem esse acesso? Essa pergunta é boa, hein? É muito boa porque existem inúmeras receitas, né? Mas a primeira delas é: fuja das dívidas que trazem juros para você, né? Então, a partir do momento que você vai lá e acessa um cheque especial e começa a pagar aqueles juros, você tem só um passivo, né? Mas vamos voltar um pouco antes. A pessoa tem um recurso e ela pode aplicar aquilo ali de duas formas. Ela pode comprar um ativo, que é algo que vai trazer um retorno para ela, ou ela pode comprar um passivo, que é algo que vai trazer despesa para ela. E daí cabe a cada indivíduo o juízo sobre o que vai ser ativo e passivo. Tem gente que compra ações no mercado imobiliário, tem gente que compra ações de empresas como a Petrobras, certamente são ativos porque você pode ter rendimentos, proventos a partir disso dali, e tem gente que compra talvez uma bicicleta, e, por vezes, você vai pensar, uma bicicleta aqui é um passivo, uma despesa, você não vai ganhar nada com isso. E mas se a pessoa... Não é a saúde. Mas e se a pessoa não tinha um meio de transporte e vai começar a ter um meio de transporte, vai ganhar produtividade? Então, se você souber o que cabe naquele momento para sua vida, com retorno financeiro ou que vai trazer só despesas, você já vai conseguir dimensionar aonde você aplica. Parte da sua renda necessariamente tem que ir para ativos. Pelo menos se você não quer passar o resto da vida trabalhando. Lembrando, sabe, ela, que a aposentadoria pública no Brasil ela é quebrada, então eu não encorajo ninguém a depender do governo para se financiar no futuro. Tá aí, fica com a dica do Diego Nasato, ele que é formado em gestão financeira e entende também dessa área. Aliás, área importantíssima para a vida de um político. Afinal de contas, os políticos dominam essa questão, está sempre na mão deles o orçamento de tudo, então é necessário que a gente também compartilhe com você essa visão do Diego. Agora eu preciso te perguntar uma coisa, cara. Você já conheceu aí um pouco da vida dele? O que tu faz nas horas vagas? Porque eu sei que a tua agenda é enorme, né? Eu procuro dedicar muito tempo para minha família, sabe, Alan? É claro que a gente faz muitas visitas fora
fora de hora, as pessoas querem que a gente esteja participando de eventos, a gente se esforça ao máximo para estar nesses eventos. Sempre que é possível, eu coloco a minha esposa, a minha filha junto nesses eventos, até como eu estava comentando aqui em off para você, até porque isso traz um simbolismo. Eu penso que quando eu participo de um evento social na minha posição de vereador e faço questão de incluir a minha esposa, a minha filha, a gente transmite uma imagem diferente. E as pessoas querem isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanham essa entrevista hoje, elas eventualmente têm a intenção de se candidatarem no futuro. E é importante que a gente seja sincero e transmita uma imagem que reflete aquilo que você realmente é. Sim. As pessoas querem ter um ser humano na posição de vereador, na posição de prefeito, governador. Então a gente não precisa estar o tempo inteiro falando de política. Eu tenho um cargo nesse momento, que vou exercer até o fim do mandato, mas esse cargo não é vitalício, mas quem eu sou é até o fim da vida. Então, mais do que político e falar sobre política, você tem que falar sobre a vida, falar sobre pessoas, e você tem que transmitir isso. A partir do momento que eu deixo a minha família de lado para participar exclusivamente de atos políticos, eu acho que a gente está indo por um caminho muito complicado e eu não encorajo ninguém a fazer isso. Você gosta da natureza? Voltando à questão dos hobbies, o que eu gosto de fazer nas horas vagas, sempre que eu tenho uns 2 dias consecutivos de agenda livre, um sábado e um domingo, eu tento convencer a esposa de me dar um alvará, e daí eu pego um ou 2 amigos e vou subir alguma montanha. Eu gosto muito de conhecer as nossas reservas ambientais aqui do sul do Brasil. Eu gosto muito de conhecer as montanhas que fazem parte da Serra do Mar do Paraná, que a gente tem algumas das montanhas mais altas do sul do Brasil ali. É um lugar de natureza muito exuberante, com cachoeiras maravilhosas. Eu cito essa região ali porque é onde eu mais frequento, que tem montanhas mais altas para a gente acampar. Mas aqui no nosso litoral a gente também tem muitas montanhas. E se eu tenho só uma tarde livre e quero fazer um esporte de aventura como esse, me dirijo aqui pro Morro do Baú, ali na verdade é o lugar que eu mais tenho frequentado, com amigo ou sem amigo a gente vai ali, sobe a montanha e na descida tem uma cachoeira gostosa para se refrescar. Então hoje essa caminhada ao ar livre nas montanhas é o que eu mais gosto de fazer em horas vagas. E como eu falei, me mudei para uma casa com um terreno um pouquinho maior e área verde, e estou reflorestando aquela área ali. Acho que esse vai ser o meu lazer para a velhice, ficar curtindo os passarinhos do quintal de casa. Show! E, como ele falou nos passarinhos, tu tem pet? Tu tem animalzinho? Eu ainda não tenho pet, mas como eu me dirigi para uma casa, eu estou pensando que talvez ter um cão de guarda seria uma boa companhia e também uma fonte de segurança. Exatamente. Pessoal, vocês estão conhecendo aí um pouco da personalidade do Diego Nazato, 30 anos, morador da cidade de Blumenau. Nós vamos para o nosso segundo bloco e eu tenho certeza que você vai adorar, porque tem bastante coisa ainda para a gente abordar a respeito do Diego. Tá gostando do papo? Muito leve, muito gostoso, e que assim continue. Você viu o estúdio? Gostou da mudança aí? A reformulação aqui foi bacana. Da última vez que eu estive, já tem quase 3 anos, não tinha tanta acústica, não tinha tanta parede, então é um progresso contínuo, e na próxima vez que eu vier vai estar ainda melhor. Com certeza. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, já voltamos para o segundo bloco desse papo com o Diego Nazato. Voltando para o segundo bloco desse papo sensacional com o Diego Nazato, da cidade de Blumenau. Antes da gente começar aqui as perguntas, quero mandar um abraço para o Dan, que também está aqui no estúdio. Então, obrigado pela tua presença. Já esteve aqui conosco também, né, Dan? Olha aí, ó, já tem uma história aqui com Valor Entrevista. Diego, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade. Agora a gente vai para alguns questionamentos pouco mais técnicos a respeito desse universo que você respira há mais de 9 anos. Perfeito. Cara. Vamos lá então. Você gosta de política? Como é que foi a entrada para esse segmento, cara? Pois é, né? Na verdade, essa pergunta me foi feita essa semana, inclusive, por um outro cidadão. Na verdade, ele estava relatando um problema, uma dificuldade que ele tinha, porque a filha dele não tinha professor de apoio e precisava, porque tinha autismo em um grau elevado. E ele disse, eu nunca gostei muito de política, mas a gente tem que resolver isso. E daí eu expliquei para ele, eu também nunca gostei de política. Só que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, como você mesmo falou, esse ano eu completo 9 anos filiado ao Partido Novo. E mesmo não gostando de política, eu sabia que a minha vida acabava
sofrendo reflexos da política. E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. A gente tem uma discussão hoje sobre regulamentação do Uber. Todo mundo é usuário do Uber em potencial. Pois é. Então, uma discussão que está longe, está acontecendo lá no Congresso Nacional, pode afetar a renda de milhares de pessoas aqui no Vale do Itajaí. Exatamente. Pode afetar o meio de transporte de dezenas de milhares de pessoas. Então, você pode até não gostar de política, mas não pode ignorar as consequências de quem gosta de política. E na internet eu comecei a acompanhar, isso já tem mais de 10 anos, um movimento que viria a se tornar o Partido Novo, que defendia ideias de livre mercado, de meritocracia, de liberdade e responsabilidade, toda uma gama, uma filosofia de vida, na verdade, que eu acredito que é a solução para o Brasil. Até porque, se você perceber quais são os países que deram certo, você vai ver que todos eles têm um rol de liberdade. De liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, de livre iniciativa. E os países mais engessados, onde o governo intervém mais, são os países que mais têm dificuldades. E é por isso que a gente não vê, por exemplo, nenhum americano fugindo de Miami em direção a Cuba. Por que a gente vê cubano fugindo para Miami e não americano fugindo para Cuba? Porque nos Estados Unidos existe mais liberdade, mais facilidade para empreender, mais facilidade de fazer negócios. E é isso que eu acredito que falta no Brasil. O Brasil, ele ranqueia nas piores posições de liberdade econômica. A gente não é um país livre, só que como a maioria das pessoas só conhece esse modelo, só vive aqui dentro enfurnado, enclausurado, esmagado pelas amarras do governo, a gente muitas vezes nem percebe. Então isso fez com que eu me sentisse na obrigação de me filiar e defender essas ideias que vinham a se tornar o Partido Novo, que teve seu registro deferido em 2015. E de lá para cá, a gente teve algumas disputas eleitorais. Sim. E em Blumenau, eu torcia para poder votar em candidatos do Partido Novo. Só que chegou o momento de lançar candidatos e não tinha gente. Pois não é, tinha né? gente. Formar time é difícil. Exatamente. Poderíamos ter lançado 23 candidatos a vereador e no final foram só 16. E eu acabei aceitando me candidatar, não porque essa é uma missão para a minha vida, é porque é uma missão para a vida de todos. Eu falo aqui para as pessoas que não são da política e estão vendo a gente agora, lá, você não gosta de política, mas a responsabilidade é tua. A sua rua não tem pavimentação adequada, está com algum problema? Vais esperar por quem para resolver? Resolve! Resolve procurando alguém que tem autoridade naquele momento. Você talvez não seja um vereador, talvez não seja um secretário, mas pega o telefone e liga para alguém e diz, aqui está precisando de manutenção. Muitas vezes as pessoas ficam só de braços cruzados reclamando. Então, mesmo não sendo um candidato, você pode melhorar a vida da sua comunidade. E você também não precisa esperar por ninguém para fazer uma roçada na frente de casa. Talvez a prefeitura faça, mas talvez não faça. E você vai ficar convivendo com o capim? Então a gente tem que criar uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade em toda a população do Brasil. E eu fico feliz porque isso já tem acontecido. A gente percebe um movimento cada vez maior por libertação. As pessoas estão tirando as vendas dos olhos, porque os olhos estavam escamados. Ninguém depende de política pública para tudo no Brasil. Você pode viver a sua vida de maneira livre, você não depende de políticos. E como eu falo que você não depende de políticos, significa que quanto menos você entregar para eles na forma de impostos, melhor. Porque se você já não tem hoje, talvez, o seu filho numa vaga de creche, se parte dos impostos que você paga ficasse no seu bolso, provavelmente você conseguiria contratar uma creche privada. E é por isso que eu reflito e defendo. Quanto menos dinheiro a gente deixar na mão dos políticos, na mão do governo, mais dinheiro sobra na mão do cidadão para ele resolver. Então, para resumir, eu não gosto de política, mas eu preciso participar da política para ajudar a construir a cidade de Blumenau e o país que eu acredito. Tem uma coisa que tu comentou, e aí eu preciso voltar para fazer esse questionamento. Quando o Novo lança pré-candidatura em Blumenau, surge a imagem de Odair Tramontim, ele quase vai para o segundo turno, com apenas 16 candidatos, foi isso? Exatamente. Então, um time de 16 pessoas quase dá autonomia para ele participar do segundo turno. Exatamente. Se tivéssemos uma chapa completa de vereadores, eu não tenho dúvida de que isso poderia ter culminado na vitória do Odair Tramontim. Afinal de contas, seriam mais algumas pessoas batendo de porta em porta pedindo voto para ele. Sim. Então isso fez diferença, tenho certeza. E foi um erro estratégico. A gente teve pessoas filiadas
com muito potencial, que talvez não conseguiriam ter o êxito de uma vitória, mas contribuiriam para mais votos na legenda. Eu acho que o partido, depois de algum tempo, percebeu que aquilo ali foi um erro estratégico, deveria ter aceitado outros filiados que tinham menos potencial de votos, mas mesmo assim iriam ajudar. E com certeza, ao longo do tempo, muitos outros pequenos erros que o partido já cometeu vão sendo superados. E o partido também, ele finalmente está reconhecendo mais publicamente as alianças partidárias. E algumas pessoas podem dizer que isso é uma mudança no Partido Novo. Na verdade, não. Na verdade, só está deixando de ser um tabu. Porque o nosso estatuto sempre permitiu alianças políticas lá. Então muitas pessoas dizem, o Partido Novo mudou porque agora faz alianças. Não. O nosso estatuto sempre permitiu alianças. Por uma questão de purismo, não foram feitas no passado. Sim. Mas, finalmente, isso está passando a ficar no passado e a gente está fazendo alianças por quê? Não são alianças espúrias, são alianças ideológicas por um propósito maior. E sempre que a gente tiver um desvio de conduta, daí sim a gente pega do lado e conversa. Sim. Então a aliança ela não é certamente de portas fechadas, a gente vai... sempre que for possível, construir alianças compatíveis com aquilo que a gente acredita. Claro. E existe na política muito esse negócio de cargo, né? Então, porque o partido participou da composição na campanha, e daí ganha secretaria tal e tal e tal e tal. Mas no governo de Minas Gerais e no governo de Adriano Silva, que são os dois maiores exemplos de poder executivo tocado pelo Partido Novo hoje, a gente não tem isso. Na verdade, todos os cargos do Poder Executivo precisam ser preenchidos por pessoas que tenham competência naquela área. Técnicas. Então, se você vai ser um secretário de saúde pelo Partido Novo, com certeza você tem que ter competência, algum histórico relacionado a essa área. Isso em relacionado a todas as outras áreas. Então, pode ser que venha, sim, algum secretário, algum diretor de outro partido da aliança, mas necessariamente ele tem que ter competência técnica relacionada àquela área. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Diego Nasato, ele tem 30 anos, ele é vereador na cidade de Blumenau e está na condição de pré-candidato. Eu quero aproveitar que tu comentou ali a respeito do Odair Tramontim e te perguntar também a respeito dele. Quais são as principais habilidades do Odair Tramontim? A gente sabe que ele é promotor de justiça aposentado, que ele fala, né? Sim. Ele veio aqui com a gente, tá aí o vídeo para você acessar, e eu perguntei para ele, como é que é ser promotor de justiça? Aí ele falou, não, eu sou um promotor de justiça aposentado. Como é que é como é que é a tua visão com relação ao Odair? Eu vou tentar resumir de uma palavra apenas. Coragem. Coragem porque o Odair Tramontim, ele é um homem do campo, ele iniciou sua vida, sua infância no interior de Campo Herê, filho de pais agricultores, família humilde e simples, passou por servente de pedreiro, passou por frentista de posto de gasolina, ascendeu à posição de universitário por mérito e não por cotas, e sempre se expondo, porque para você trocar de profissão, para você fazer uma faculdade, para você fazer um vestibular, tem que ter coragem. Muitas pessoas estão em uma posição talvez confortáveis ou não confortáveis e ficam ali inaptas, paradas, paralisadas na verdade, né? Então, com coragem você sai da condição que você está anteriormente. E tem que ser corajoso também para colocar em risco a sua posição respeitada de promotor de justiça para ingressar numa eventual campanha política que Tramontim fez. Exato. Então ele demonstrou coragem quando ele optou por sair da roça, procurar uma profissão um pouquinho diferente na cidade. Demonstrou coragem novamente quando ingressou na universidade, por mérito, e vai se expondo e vai sendo corajoso, e a vida vem mostrando os frutos a partir dessa coragem. Eu tenho certeza que Tramontim terá muito êxito nessa campanha, e tudo que a gente vive nesse mundo, ele vai trazer um ponto positivo, um aprendizado. A campanha de 2020 trouxe para nós aprendizado, trouxe também para o Odair Tramontim aprendizados, e a sua virtude maior hoje, certamente, é a coragem. Exatamente. Pessoal, Diego Nasato, aqui no estúdio do Valor Entrevista, tem uma coisa que eu queria te perguntar que me veio na cabeça agora. A gente não tem uma pauta, tá, pessoal? Eu tenho só um roteiro aqui com algumas palavras. O que é um mandatário, cara? Porque ele é vereador, mas dentro do partido, pelo regimento, ele é conhecido como mandatário, como Gilson Marques, como... o Livramento lá em Jaraguá e o Cadorim na Leste. O que é um mandatário? Legal. O mandatário é quem conquistou o mandato através do voto.
do voto popular. E isso é muito conhecido para quem é filiado, integrante do Partido Novo, porque hoje o nosso estatuto ele impede que um mandatário, ou seja, alguém que participou da campanha e foi eleito, exerça algum cargo dentro do diretório. Então, você não tem hoje um deputado que é presidente de partido. Entendi. A iniciativa... É um problema isso aí, né? Pois é. E às vezes é tradicional na política. É muito comum. Que a gente conhece. O nosso estatuto ele foi montado dessa forma porque ele tenta inibir alguma interferência do mandatário no diretório para se prevalecer de certa forma. Porque é muito mais fácil se você é, por exemplo, um vereador presidente de partido, montar o sistema, montar uma chapa para se favorecer. E eu posso dizer com muita tranquilidade que o nosso hall de pré-candidatos a vereador em Blumenau é altamente competitivo. É tão competitivo que ameaça, inclusive, a reeleição de alguém como eu e o Tuca, que são os atuais representantes do Partido Novo. Então, se tivéssemos uma posição de poder dentro do diretório, talvez poderíamos interferir e impedir que pessoas super competitivas entrassem. Então, eu acho que é um mecanismo que tem funcionado e que assim continue. Perfeito. Tu me permite mais um bloco? Certamente. Vamos para o terceiro bloco desse papo. Eu quero fazer alguns outros questionamentos e é muito importante que você não saia daí. Já voltamos. É o terceiro bloco e agora quem está tentando fazer o papel de entrevistador por um dia sou eu. Vamos lá para a primeira pergunta para o Alan. Ele me contou aqui em off que já são quase 1000 vídeos, 1000 gravações e 7 anos envolvido aqui com o Valor Entrevista. E depois de tantas entrevistas eu te pergunto, quais foram os momentos mais marcantes, o que te brilhou os olhos, um fato inesquecível nesses 1000 vídeos? Olha, cara, eu recordo muito de ter recebido jovens com ideais de ajuda e apoio à comunidade. Aí eu remeto há 3 anos atrás ele, com apenas 27 anos, indo para 28. Vários outros, mas tem 2 pessoas que eu preciso comentar. Uma é o Walter Osterman, que mora em Blumenau, jornalista da NSC, e o Mário Mota. Que foram as 2 pessoas que estiveram aqui, que são ideais para mim no estado de Santa Catarina. Então foi um motivo de muito orgulho receber essas 2 figuras aqui no estúdio do Valor Entrevista. Mas eu já tive oportunidade de entrevistar pessoas de nome nacional, políticos de nome nacional, e uma última pauta também foi muito legal, eu recebi a vice-governadora, a senhora Marilisa, aqui no estúdio. Então, esses momentos, cara, me fazem refletir no trabalho que eu faço. Porque imagina, não é fácil para o Diego sair de Blumenau e estar aqui com a agenda dele, que eu sei que é apertada, para dar atenção para a gente, para produzir um material aqui no canal. Então, quando a gente traz pessoas de nome, como é o caso do Walter, como é o caso do Mário Mota, da própria vice-governadora e de tantos outros, a gente percebe que a gente está no caminho certo. O Valor Entrevista está só no começo. Esses 7 anos é só no começo. Eu estava falando para ele em off que o estúdio dele já deu um salto enorme ao longo dos últimos 7 anos e eu entendo que o crescimento ele é sempre geométrico. Então, o que demorou 7 anos para ele conquistar de renome, agora ele vai conseguir conquistar de um ano para o outro assim, ó, rapidinho. Vamos voltar para a nossa pauta? Com certeza. Obrigado aí pela tua pergunta. Dan, gostou da resposta? Foi de boa? O Dan é o nosso termômetro aqui, ele fica só fazendo... E ele é sincerão também. E ele é sincerão. Diego, é o seguinte, o que o cidadão pode esperar de um político, cara? Essa pergunta é uma daquelas que eu vou responder com sinceridade. Pode esperar de tudo, de tudo. Tem políticos que estão incapazes de fazer muita coisa, mas eles também são capazes de fazer de tudo. Então é por isso que eu falo, se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer mudar o país que você vive, você tem que participar da política. Porque, em geral, um político pode fazer qualquer coisa. A gente tem pessoas que defendem a liberação das drogas. Por quê? Porque é um nicho. Ele quer se perpetuar naquele nicho. Talvez ele acredita, mas muitos não acreditam naquilo que estão votando. Eles simplesmente votam e defendem porque vai seguir sendo o seu curral eleitoral. Então, pode-se esperar qualquer coisa de político,
porque são seres humanos igual a qualquer um dos outros. Então, tem gente, inclusive, que fica endeusando político, autoridade, presidente, governador, deputado, tudo gente como a gente. Eles só conseguiram um pouco mais de notoriedade, mas não se deixe levar. Político pode fazer qualquer coisa. Eu costumo brincar que se bater a cabeça no meio-fio, racha igual a minha, mano. Então ninguém tem diferença e é muito importante a gente ter essa visão. E outra coisa, cobrar os nossos políticos. Você votou nele e cobra ele durante 4 anos para ele não... E cobrar principalmente por ideologia, aquilo que você acredita. Exato. Tem muitas pessoas que votam só pensando, porque eu vou ganhar aqui uma emenda parlamentar, que vai ganhar uma benfeitoria para o meu bairro, um negócio. Isso é um pensamento muito míope. É importante, cada vez mais, a gente pautar o nosso voto por aquilo que a pessoa representa de uma forma macro. Então, que tipo de país você quer que os seus filhos e os seus netos vivam? E não é uma emenda parlamentar que vai descrever isso, é o rumo do país. E agora eu queria me dar a liberdade de comentar, por exemplo, sobre a gestão do governo Bolsonaro e Lula, sem querer fazer qualquer defesa de um ou outro, pessoalmente, mas a proposta ideológica e a visão de economia. O presidente Jair Bolsonaro, em seu mandato, que teve pandemia, respeitou o teto de gastos, essencialmente, e entregou o país com menos endividamento do que recebeu. Se não me engano, recebeu com 75% de endividamento e deixou com 71%. Agora, Luiz Inácio já está fazendo déficits tão absurdos que o acumulado do déficit nominal aqui está chegando em quase R$1 trilhão de déficit nos últimos 12 meses. Isso é praticamente o déficit que teve durante a pandemia. Só que agora não tem mais pandemia, gente. O governo Lula, ele acredita que o país tem que gastar mais do que arrecada, essa é a verdade. O governo Lula acredita que o governo é o motor da economia, que o governo vai fazer as coisas funcionarem. E é uma visão totalmente diferente daquilo que eu defendo, por exemplo. Eu acredito que o governo tem que sair fora e deixar os pequenos empresários trabalharem, conquistarem, fazer a coisa acontecer. O papel do governo, no meu ponto de vista, é deixar um ambiente de negócio saudável. E eu fiquei sabendo, inclusive, que existe uma iniciativa sendo discutida do presidente da Petrobras, que vai propor ao governo federal que volte a investir no setor naval do Brasil. Um projeto de até 80 bilhões de dólares. Ou seja, desenvolvimentismo na veia. É o governo assumindo protagonismo e deixando de lado todas as perfeitas qualificações que os nossos pequenos empresários têm para alocar os recursos da melhor forma. Então, distorção de mercado o tempo inteiro. Agora, eu preciso te perguntar, para a gente fechar o nosso papo, o que a gente pode esperar do Partido Novo na cidade de Blumenau? Este é um ano eleitoral, Odair Tramontim já se apresentou como pré-candidato ao Executivo na maior cidade do Vale. O que o Novo pode fazer de diferente? Eu vou citar um exemplo de algo que eu vivi no fim do ano, na última sessão da Câmara de Vereadores do ano passado. Eu me dirigi até a mesa da diretoria legislativa da Câmara e perguntei para uma moça jovem que trabalhava lá: por que vocês imprimiram esse monte de papel? Tinha uma pilha desse tamanho de papel. Sabe o que ela disse? A gente não imprimiu, isso já veio do Poder Executivo. Eles imprimem a documentação, o projeto que vem do Poder Executivo para ser apreciado na Câmara. E daí todo mundo tem que assinar aquela papelada, aí eles têm que escanear tudo, depois encaminhar, é uma loucura, e pilhas de papel. Ela disse que está desesperada porque todo ano é a mesma história. Então, não é o governo totalmente digital. Pode até se vender como um governo digital, mas tem muito a melhorar. Então, um governo do Partido Novo, especificamente do Odair Tramontim, vai, sem sombra de dúvidas, ser um governo digital de verdade. O papel tem que acabar. E eu estou citando o papel, pode parecer uma coisa muito pequena, mas significa que existem muitos processos de retrabalho. Você imagina, o documento ele nasce de maneira digital. Aí você imprime para assinar e para escanear e colocar no sistema. Esse é só um dos exemplos de falta de produtividade. E outra coisa que eu gostaria de citar aqui é que Blumenau ainda tem muito espaço para fazer parcerias público-privadas. E quando a gente faz uma parceria, significa que o governo tem um negócio que ele está ali empreendendo, está interessado que aconteça, ele sai fora e chega um empresário e assume protagonismo e consegue gerenciar aquilo ali de uma maneira muito dinâmica. Eu cito, por exemplo, o Parque Ramiro Ridiger.
Hoje o Parque Ramiro Ridger é um passivo para o município de Blumenau. Ele deve estar custando em torno de R$100 mil por mês para ser mantido. E se você é usuário do Parque Ramiro, você com certeza percebeu que infelizmente ele tem sido mal frequentado, porque lá tem usuários de droga, pessoas fumando, consumo de bebidas alcoólicas, caixa de som, tudo isso que é proibido, mas ninguém tá lá fiscalizando. E a zeladoria do parque também tem deixado a desejar. A gente não tem, por exemplo, pintura das faixas de corrida lá há muitos anos. O banheiro também é uma situação não muito agradável. O Parque Ramiro, no meu ponto de vista, deveria ser entregue para a iniciativa privada. Isso não significa que você iria pagar o ingresso para entrar no parque, muito pelo contrário, porque o governo regulamenta como vai ser essa concessão. Mas ali a gente poderia ter pedalinho para a pessoa ter mais uma atividade de lazer ali dentro, uma forma de gerar receita com o parque, empreendido por um agente da iniciativa privada. A gente poderia ter ali promoção de eventos esportivos, assim como a gente tem hoje no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Grandes empresas de isotônicos reconhecidas no Brasil promovem eventos, campeonatos, divulgam suas marcas. A gente poderia ter totens que divulgam marcas e merchan de forma geral. Então esse é só um exemplo. E até aquilo que a gente menos imagina que pode ser um ativo, é ativo. Hoje é despesa, mas pode se tornar um ativo. O nosso Parque São Francisco de Assis é um refúgio de Mata Atlântica atrás do Shopping Neumarkt. Está envolvido em uma polêmica ali, porque tem um condomínio prestes a ser construído nas proximidades. Precisa passar por um plano de manejo. Aliás, primeiro precisa ser integralmente cedido ao município e precisa ter um plano de manejo que poderia ser explorado pela iniciativa privada. O Parque São Francisco de Assis, ele poderia receber um circuito de arvorismo, ele poderia receber uma tirolesa, outras fontes de gerar receita, porque eu penso assim, se a gente quer ecologia, e eu sou um defensor da natureza, esse é o meu hobby, aquilo que eu acredito, a gente não pode deixar a natureza intocável. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. O nosso Parque Nacional da Serra do Itajaí, ele ainda é alvo de caçadores ilegais e roubo de palmito porque não tem plano de manejo. Deveria sim ter uma maneira de você explorar esse parque com atividades recreativas, culturais, porque lá na Serra do Mar do Paraná, onde eu citei, existe cobrança de ingresso para você entrar em algumas reservas. E mesmo assim tem muito fluxo de pessoas, o que inibe caçadores ilegais. E aí fica um exemplo. Então quase tudo que a gente tem hoje entregue pelo poder público poderia ser entregue pela iniciativa privada, iria sobrar mais dinheiro para você empregar naquilo que é mais necessário. Sensacional. Diego, que papo, hein, cara? Pois é, eu acho até que eu falo demais, nem foi tão diálogo, né, pessoal? Peço desculpas. Não, mas eu adorei. Você recebeu as perguntas e fez os seus questionamentos, teve a liberdade, é uma característica do trabalho que a gente faz aqui, que é dar espaço para as pessoas realmente colocarem para fora o que pensam a respeito de diversos temas. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais uma vez Diego Nasato, que é da cidade de Blumenau, jovem de apenas 30 anos, pai de família e hoje na condição de pré-candidato ao legislativo da maior cidade do Vale Europeu. A gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma mensagem. Então, a lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade, manda uma mensagem a pessoas que você ama. Que maravilha! A minha mensagem é para todo cidadão que estiver acompanhando agora. Você pode não gostar de política, mas vai ser governado por alguém que gosta. Então não dá para ignorar a política. E o meu convite é para que você se envolva de alguma forma com as coisas que te movem. Eu falei aqui sobre meio ambiente, eu falei sobre família, eu falei sobre a política propriamente dita. E certamente algum tema te move. Seja protagonista nisso. Se existe alguma coisa que você acredita que deveria ser feito pela sua rua, pelo seu bairro, pelo seu país, você é o agente de mudança. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros e todos são autoridade. Eu estou como político, mas você também é autoridade. Então exerça a sua autoridade sobre a sua família, sobre a sua rua, sobre a sua comunidade, porque esse poder você não deve delegar. Você é autoridade sobre a sua família e sobre a sua vida, mais do que qualquer político. Diego, sucesso para ti. Obrigado pelo Deus carinho. te abençoe, um ano próspero para você e para todos que te amam. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Dan, sucesso para ti também. Deus abençoe, muita saúde. Um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Valeu. Tchau.